Olá, amigos! Eu estou hoje começando uma série de meditações com o tema Recomeçar é Preciso. Estamos começando um novo ano e eu começo hoje a realizar esta série de meditações com o tema Recomeçar é Preciso, uma série inspirada no livro de Neemias. E hoje eu quero ler um texto de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, que conta um pouquinho ali do início da experiência de Neemias, que é narrada então neste texto. Neemias capítulo 1 diz: Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã, e Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. E eles responderam: As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. E durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Este é o relato de Neemias, que vivia como copeiro do rei Artaxerxes. Ele morava dentro do palácio, ele era responsável por provar da comida e da bebida do rei antes que o rei comesse e bebesse. Então ele vivia numa condição bastante considerável dentro do palácio, mas também muito arriscada, porque o copeiro do rei ele tinha o objetivo de comer da comida primeiro e beber da bebida antes do rei para verificar se a comida não estava envenenada. Então era uma situação de risco em que vivia o nosso amigo Neemias. No entanto, era uma situação também muito desejada pelas pessoas, porque de fato ele comia e bebia do melhor. Ele vivia no palácio de Suzã, na fortaleza do rei Artaxerxes. Certo dia ele recebeu a visita de um dos seus irmãos que vinham de Jerusalém. E ele resolve então fazer a pergunta a este irmão chamado Anani, que vinha da cidade de Jerusalém, a cidade onde haviam vivido os antepassados do Neemias, cerca de 70 anos antes desta história que ia acontecer, deste relato de Neemias. A cidade de Jerusalém havia sido tomada, primeiro ela havia sido cercada, depois ela foi tomada, foi invadida, foi totalmente destruída. Os muros da cidade foram destruídos, o templo de Jerusalém, que era assim um lugar de visitação, né, das pessoas do mundo da época, também estava destruído. 70 anos antes aqui do Neemias, com a invasão da cidade de Jerusalém, os moços da cidade foram passados ao fio da espada, as moças foram feitas escravas, reféns, e a elite intelectual daquela cidade de Jerusalém foi levada para o exílio. O Neemias fazia parte de alguns dos descendentes desta elite intelectual de Jerusalém que vivia no exílio na cidade de Suzã. Ele não conhecia ainda a cidade de Jerusalém, mas de vez em quando recebia as visitas dos seus companheiros, os seus irmãos, os seus familiares que viviam na cidade de Jerusalém. E num desses dias ele recebe a visita do Anani e resolve perguntar como está a situação de Jerusalém. E o Anani é bastante sincero com o Neemias. Ele diz que a cidade está destruída e que o povo está vivendo em situação de humilhação, uma situação de pobreza. E diante deste relato, né, da resposta do Anani, o Neemias ele senta e chora. E me chamou a atenção essa expressão do texto de Neemias: sentei-me e chorei. Ao ver uma situação de dificuldade, ao saber de uma situação de dificuldade, ele sentou-se e chorou. Outro dia eu estava saindo de um restaurante aqui perto de casa com os meus filhos e eu tive vontade de sentar-me e chorar diante da pobreza
das pessoas que vivem em situação de rua, aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, aqui no meu país. Eu não sei se você também tem tido essa experiência de sentar-se e chorar por aqueles que vivem em situação de pobreza, em situação de dificuldade. O Neemias, ele sentou-se e chorou. Ele vivia uma situação muito boa, muito confortável. Mas ao receber as informações do seu irmão Hanani, ele sentou-se e chorou pela cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém vivia num regime de opressão, estava nas mãos de um tirano, vivendo uma situação de pobreza, uma situação assim de opressão. Enquanto isso, o jovem Neemias, que estava lá no palácio do rei opressor, vivendo como muitas pessoas desejavam viver, morando no palácio, comendo a picanha, né, que o rei servia, que era servida ao rei, bebendo lá do vinho que era servido ao rei, ele então recebe, né, essa notícia dos seus irmãos de Jerusalém e ele se assenta e chora. E quando eu falo de recomeçar, que é o tema deste nosso devocional aqui de 30 dias, eu fico pensando que todas as vezes que a gente vai recomeçar alguma coisa, e nós estamos aí recomeçando um ano com novos projetos, novas possibilidades, novos alvos, novos objetivos, novas promessas, a gente precisa também olhar não somente para os nossos sonhos, para as nossas metas, para aquelas situações que nós desejamos alcançar, mas nós também precisamos ter um olhar coletivo. Precisamos, às vezes, nos sentarmos e chorarmos por aqueles que sofrem mais do que a gente. Quando Neemias diz, sentei-me e chorei, eu fico pensando que esse é um dos maiores desafios eclesiais do século XXI. Lembrar-se daqueles que sofrem mais do que a gente, daqueles que não estão numa situação, de repente, tão confortável quanto a nossa. O Neemias não precisava fazer isso. Ele vivia numa situação confortável, mas ele decide sentar-se, chorar, orar ao Deus dos céus e tomar a decisão de sair da sua zona de conforto para reconstruir a cidade de Jerusalém, para reconstruir a cidade dos seus antepassados, para reconstruir um país, para reconstruir uma nação, mesmo que não precisasse, mesmo estando numa situação de conforto. Ele decide abrir mão da sua condição porque ele lembrou-se dos pobres e dos oprimidos. Eu gosto muito de um versículo do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Gálatas. Ele diz que devíamos somente lembrar-nos dos pobres, coisa, aliás, que eu me esforcei por fazer. Este é o exemplo do apóstolo Paulo. Gosto muito também de uma frase do Jacques Lacan, né? O filósofo francês, que ele diz que o pobre não existe. E, de fato, quando a gente não pensa nos menos favorecidos, naqueles que vivem numa situação mais desconfortável do que a nossa, a gente passa a viver como se eles, de fato, não existissem. O teólogo John Wesley disse certa feita uma frase muito interessante. Ele disse que a religião não deve ir do maior para o menor, senão o poder parecerá ser dos homens. A religião não deve ir do maior para o menor, senão o poder parecerá ser dos homens. A minha oração neste recomeço de ano, e recomeçar é preciso, a minha oração é que Jesus nos ajude a nos lembrarmos daqueles que estão em situação desconfortável. A minha oração é que Jesus nos ajude a fazer com que o poder saia das mãos dos homens e que Jesus nos ajude para que as nossas próprias mãos sejam as mãos de Jesus para abençoar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Que possamos nos assentar e chorar e fazer a nossa parte, orar ao Deus dos céus e ser como Neemias, reconstruir não somente os nossos sonhos, mas os sonhos daqueles que estão à nossa volta.
E penso que num tempo difícil como o nosso maior desafio é ser uma igreja que escuta os sinais dos tempos, uma igreja que está atenta aos desafios da contemporaneidade. Que Jesus nos abençoe. Até mais.